longe, mas o escuta atrás do fogo. O domínio Ryoma e Anjo morde à frente da aliança tal. Lanças se quebram, céus se dobram, juramentos sangram no pó. Mas nas bordas do Tao Shin outras bocas começam a abrir. Não são soldados, não são reis, não são bandeiras visíveis. São fendas procurando a fraqueza, abismos cheirando sangue. Coisas antigas que esperam o campo principal tremer, para nascer pelas costas da guerra e devorar o que resta. Não abandona a aliança, guarda o que ninguém vê. O viajante caminha fora da batalha, além do clarão das espadas, onde o silêncio tem dentes e o vazio aprende nomes proibidos. A cada passo, o submundo do Tao pulsa sob seus pés. Selos antigos rangem, matrizes ocultas pedem testemunha, e o mestre do templo sorri sem alegria, pois compreende: se ele entrar na guerra visível, 5 horrores entrarão pelo flanco, e a vitória se tornará a porta para uma ruína maior. Ryoma e Anjo avança no horizonte, mas outra guerra respira no invisível. Um Buda não nascido começa a odiar todos os vivos. Um câncer verso aproxima sua gênese profana do mundo. Uma escadaria quer nascer no nada, feita de cinza e segredo. Um ser selado nas profundezas, range correntes dentro da carne. Cada ameaça murmura a mesma fome. Agora, enquanto a aliança sangra, agora, enquanto o Tao se fende, agora, entraremos, agora tomaremos, agora seremos mundo. Mas ergue a mão na margem que não tem nome, não convoca exército, não pede trono, não anuncia salvação. Seu corpo é sentinela, sua respiração é muralha. Seu olhar fecha caminhos que ainda nem ousaram abrir. Matsu, Haum Harebi, o centro não recua da Umembo Po. A porta do Tao não cai, Janin Chenmo. A sombra da guerra silencia. Shoubianji, guarda a fronteira. Onde a guerra mostra sua face. Que os guerreiros enfrentem Ryoma e Anjo no campo de sangue, mas que ninguém diga que W esteve ausente. Ele estava onde o pânico ainda não tinha forma, onde a calamidade ainda negociava com o possível, onde o mal esperava a distração dos santos, onde o nascimento profano afiava suas raízes, onde o não nascido aprendia a vestir uma coroa de Buda. A frente da guerra é fogo, a retaguarda abismo. A frente da guerra é metal, a retaguarda segredo. A frente da guerra tem gritos, a retaguarda tem presságios. E o caminha entre ambos sem pedir que o vejam, porque certas vitórias não recebem cânticos, certos guardiões não aparecem nas muralhas, certos sacrifícios não sangram diante da multidão, mas impedem que o mundo inteiro seja mordido por trás. Então soem os tambores, mas não para triunfo. Soem como aviso aos que rondam a fragilidade do Tao. A guerra contra Ryoma e Anjo continua, mas as bordas não estão vazias, as fendas não estão livres. As trevas oportunistas não encontraram passagem limpa. Permanece fora da guerra para guardar a guerra inteira. Permanece no limiar onde o
impossível tenta interferir. Permanece, E por isso Tao Xin ainda respira. antes do choro, antes do sopro, antes da primeira luz, uma fagulha ficou presa no limiar do mundo. Não era vivo, não era morto, não era salvo, não era perdido. Era pensamento sem despertar, semente sem chão, nome sem boca, destino sem porta, criança sem aurora. Nas dobras frias da guerra contra Ryomayanju, quando a aliança tal sangrava no campo visível, o Nath morto abriu os olhos dentro da ausência. Ele ouviu todos que nunca chegaram, todos os corpos negados antes da forma, todas as almas privadas do caminho de Buda, todos os passos cortados antes do primeiro passo. E sua dor virou trono, sua fome virou sutra. Sua acusação vestiu lótus, sua fúria vestiu ouro. Assim surgiu o Buda furioso, não nascido, pior que demônio, porque chamava a vingança de compaixão. Ele veio pelas costas da guerra, quando Tao Xin tremia, os selos estavam finos. Sua auréola era feita de úteros apagados, seus olhos eram sóis que jamais amanheceram. Suas mãos pequenas brotavam da carne do vazio, e cada palma trazia uma pergunta cruel: que caminho existe para quem nunca nasceu? Que Dharma consola quem foi privado da ignorância? O mestre do templo não desviou o olhar, ele viu a ferida antes da máscara, viu a criança antes do monstro, viu a dor verdadeira sob a coroa profana. Mas quando o Buda ergueu a mão, a existência sentiu culpa por existir. A palma do nascimento negado caiu sobre o campo, tentando apagar a origem do próprio mestre. O céu esqueceu sua altura, as armas esqueceram suas mãos, as memórias perderam raiz no sangue. Mas o mestre respirou, e a respiração virou fundação. O Shen Shifu no Men, o Shouxin Denge, o Anshen Mo, o golpe tocou seu peito e não atravessou, pois havia ali uma câmara anterior ao nascer. Então veio o Sutra dos que nunca chegaram, milhões de vozes sem língua, milhões de futuros sem rosto, milhões de infâncias fechadas antes do sol. O campo caiu de joelhos, não por medo, mas por culpa. Até as pedras tremeram por terem recebido forma. Mas o mestre ergueu a mão vazia, e a mão vazia tornou-se abrigo. Tu não és mais a voz dos privados de nascer, tu és a prisão construída ao redor deles. Tu devoras os que dizes defender, tu vestes Buda como máscara e dor como lei. O Buda furioso gritou, e cordões negros caíram do céu, tentando arrastar o mestre ao ventre sem mundo. Mas o templo invisível abriu suas colunas, o limiar respondeu ao nome de Wu. A luta não foi apenas força contra força, foi acusação contra reconhecimento.
Fúria contra critério, ferida contra câmara secreta. Cada palma negava uma origem, cada passo recolhia uma possibilidade. Cada grito fazia nascer espectros incompletos. Cada silêncio do mestre lhes dava repouso. No fim, o núcleo do natimorto surgiu. Uma criança de luz morta, boca selada, olhos fechados. Dá nascimento ao que não pode nascer, ele exigiu. O mestre não prometeu corpo, céu ou retorno. Ele abriu o templo dentro do próprio ser. Ali, os não nascidos não foram forçados a viver, não foram condenados a assumir. Receberam descanso antes de qualquer forma. Mushen Gichi Shinchen Runen Bukai Nichan Tonku Buain Mushen Gichi Cherumei Bukai Nichan Tonku Buain. Amaseara Budita rachou, o demônio queimou. A fúria perdeu o trono, a dor perdeu as correntes. O natimorto chorou, mas seu choro virou chuva, enquanto Ryoma e Anjo rugia longe. Enquanto Ryoma e Anjo rugia longe. Enquanto Ryoma e Anjo rugia longe. Guardou a borda invisível da guerra, para que nenhum sofrimento usasse os mortos como coroa. Mas porque o nascimento nunca poderia ser infinito, a pergunta abriu uma ferida na margem do Tao Shin. Enquanto a aliança Tao sangrava contra Ryoma e Anzu, e os limites do mundo tremiam como pele febril. Então, de uma região profana além do Gênese, veio uma vida sem medida, sem pausa, sem morte. Uma criação que já não criava mundos, mas nascia por cima deles, para tomar seus nomes. Chamaram aquilo de câncer verso existência maligna transdimensional. Vida tão vasta que devorava espaço, tempo, consciência, sonho e morte. Onde havia distância cresciam veias, onde havia memória abriam-se raízes, onde havia silêncio brotavam bocas úmidas. Onde havia morte, a morte era obrigada a nascer de novo. Não como passagem, mas como serva de uma fome sem rosto. O câncer verso não odiava, ele proliferava, não conquistava, substituía. Não vinha como exército, mas como útero infinito. Como maré de carne cósmica sobre as bordas da guerra, enquanto Ryoma e Anjo mordia a frente invisível. Essa praga buscava entrar pela retaguarda do Tao. Então ergueu-se a rocha da penumbra do Tao. Cinza entre luz e treva, muralha onde a fronteira sangra. Com ela vieram os três Xianbu, mortais invencíveis diante da maré profana. Yan Mokian, lâmina que corta a repetição sem alma. Swan Hello, sopro que esvazia venenos dimensionais. Mas é o corpo muralha que nega espaço à expansão. A maré veio sem fim. Dragões sem ossos, lotos com dentes, pássaros com úteros nos olhos, árvores de nervos, crianças de vidro verde, serpentes parindo mundos doentes. Cada criatura batida gerava 10, cada gota virava ovo, cada fragmento cortado abria outra boca. Hoje golpeava, esmagava, queimava, mas a vida profana continuava nascendo. Yan Mokian rasgou uma montanha viva, e duas montanhas nasceram da ferida. Swan Hello soprou sobre os esporos do abismo, e os esporos tentaram nascer dentro do vento.
Raijendo esmagou um colosso tumoral, e a carne tentou fazer de seus braços um berçário. Então um viajante chegou pelo intervalo, pelo único lugar que a praga ainda não havia tomado. Vida sem limite deixa de ser vida. Torna-se cárcere e torna-se fome, torna-se profanação. O câncer verso abriu veiões de bocas no céu e perguntou por que impedir a expansão. O viajante ergueu os olhos contra a gênese tumoral e respondeu com silêncio de execução. Do núcleo surgiu a mãe tumoral de Gênese. 1000 ventres girando em torno de um coração sem alma. Ela pariu cópias corrompidas dos 3 imortais. Lâmina orgânica, pulmão parasitário, corpo proliferante. Yang cortou o momento seguinte, a cópia não renasceu. Suan tornou-se vazio e o falso sopro implodiu. O bai negou espaço e o gigante cresceu contra si mesmo. A penumbra abriu caminho para o centro. Interno ardia a primeira semente tumoral. Pequena como promessa, terrível como fim de mundo. Eu sou a vitória da vida sobre todos os limites. Ela pulsou. O viajante respondeu: tu és o medo da vida diante da finitude. Então desceu o encerramento da gênese profana. O espaço respirou, o tempo voltou a correr. A consciência fechou suas portas invadidas. O sonho expulsou espinhas e a morte recuperou dignidade. A semente rachou sem explosão, apenas parou de exigir mundo. O câncer verso secou em cinza viva, suas bocas viraram pó, seus ventres fecharam como flores cansadas. Enquanto Ryoma Yanju rugia na frente da guerra, o guardou a borda invencível do Tao Xin, não como o inimigo da vida, mas como o guardião da margem que permite a vida ser vida. O sistema chamou o templo sem trovão, sem fogo escrito nos céus, sem decreto de reis antigos. Chamou por falha, por pausa, por pequeno tremor. Na Matrix que rege mundos, sonhos, mortes e caminhos. Enquanto Ryoma Yanju feria a frente da guerra, o Tao Profundo enviou um pedido ao mestre do templo. O mestre leu em silêncio, sorriu sem alegria, pois até o Tao pede ajuda quando o segredo pesa demais. Ele estendeu a mão para a raiz sem nome, onde o Tao ainda não se tornou tal, onde a forma dorme antes da forma, onde o impossível ainda conversa com o possível. De lá retirou um fio de segredo fino como nada, pesado como todos os mundos recusados. Com 2 dedos esmagou o fio em cinzas e soprou sua poeira sobre os seres reunidos.
lembrança impossível. Um guerreiro viu a morte que não viveu. Uma sábia viu a estrela que nunca nasceu. Uma criança espiritual viu o rosto que teria em outro mundo. Então os corpos ficaram mais, as consciências desceram. Ai, os abismos do Gênese bruto, onde rios corriam para antes da fonte. Árvores davam frutos de universos rejeitados. Ali havia portas para destinos que não pertenciam a ninguém. Escadas quebradas subindo para baixo, espelhos mostrando escolhas sepultadas, luas iluminando apenas o que jamais aconteceria. No centro do nada uma mesa esperava. Sobre ela um pergaminho desvanecia em silêncio. Mas o nada fechou suas mandíbulas e só o viajante caminhou onde não havia chão. A mesa não esperava a mão, esperava a palavra. Então o viajante falou 3 nomes secretos: Matsu Aum Harabi. Matsu acordou a raiz anterior aos mundos. Abriu o núcleo onde presença e ausência respiram juntas. Harabi selou a travessia como casa invisível. E do nada nasceu uma escadaria feita de perguntas. Cada degrau brilhava com pó de mundos não escolhidos. Cada borda carregava a memória de futuros sacrificados. A escada não levava ao céu nem ao inferno, mas ao vestíbulo das coisas que não foram escolhidas. Ali repousavam guerras evitadas, amores sem corpo, deuses desautorizados, técnicas nunca completadas, vidas não vividas e universos descartados, para que o Tao Shin permanecesse coerente. No topo e no fundo estava a mesma mesa. O pergaminho trazia o recado do desvanecente, o velho que desvanece eternamente, aquele que some para que certas verdades não sejam capturadas. O viajante abriu o selo de poeira e leu o mantra de 13 palavras. Matsu Aum Harabi. Cinza desperta, porta silencia. Abismo concede, destino retorna. Permanece. Matsu Aum Harabi. Matsu era a raiz para atravessar sem se perder. Aum era núcleo que guarda a presença no apagamento. Harabi era retorno dentro da travessia. Cinza era segredo queimado para ser absorvido. Porta era o limiar entre poder e reverência. Silencia mandava calar medo, linguagem e soberba. Abismo mostrava o Gênese sem mascarar. Permanecia como ponto que não precisa nascer. Então todos compreenderam o peso da realidade. Nem toda possibilidade deve ser tomada, Nem toda impossibilidade deve ser vencida. Nem todo segredo deve ser possuído. Cada mundo vivo repousa sobre mundos que não vieram. Cada escolha caminha sobre portas fechadas. Cada nascimento fecha infinitos caminhos. Cada poder sem reverência vira profanação. A escadaria recolheu seus degraus no nada. Os abismos do Gênese fecharam-se como pálpebras. A guerra contra Yomayanju ainda rugia longe. Mas os seres retornaram mais pesados e mais profundos. O viajante guardou as 13 palavras na respiração. Matsu Aum Harabi. Cinza desperta, porta silencia. Abismo concede, destino retorna. Permanece. E o desvanecente sorriu onde ninguém podia vê-lo.
Mergulhado nas profundezas do Tao, o ser gritava sem som. Sentado em lotos por eras, mas sem paz, sem luz, sem redenção. Correntes eternas cravadas em sua carne pulsavam em fúria. Cada elo atravessando ossos, nervos, sopros e memórias antigas. Enquanto Ryoma e Anjo feria à frente da guerra, os selos abaixo do Tao Shin começaram a ranger. E aquilo que os céus haviam enterrado sob pedra eterna abriu os dois olhos azuis dentro do abismo. Quando seus olhos despertaram, o mantra antigo se revelou. Kaur Vastalum Serach Navori Travel Ko. Kaur abriu a fissura da vontade selada. Vash rompeu a obediência da matéria sagrada. Talum chamou a fúria guardada sob Era. Serach devolveu ao monstro seu nome devorado. Navor inverteu o peso das correntes E abriu a via entre inferno e céu. Véu colocou conquista em toda a carne desperta. A cor consumou a liberdade no registro do sangue. As correntes não quebraram, desfizeram-se como medo vencido. E quando o terceiro olho vertical escarlate se abriu, o pânico desabou nos céus como palácios queimando. Nuvens sagradas rasgaram suas vestes. Templos distantes perderam o brilho. E os tronos ocultos lembraram porque temiam. O ser sorriu, e seu sorriso era a gênese do mal. Inferno perfeito, beleza apodrecida, consciência sem remorso. Quatro faces ergueram-se na mesma cabeça. Uma ria, uma rosnava, uma contemplava, uma queria morder o universo. 12 olhos explodiram em autoridade infernal. 8 braços abriram-se como portões de massacre. Em cada mão uma arma exaltada, consumada, imortal. Espada, tridente, machado, lança, disco, clava, arco e foice. Então o mestre do templo surgiu diante dele. Não veio de cima, não veio de baixo, apenas estava. O ser falou com 4 bocas. Hoje o templo comerá sangue. O mestre respondeu: hoje o abismo servirá de banquete. A primeira investida caiu como 8 eras de carnificina. A espada buscou o pescoço, o tridente rasgou o espaço. O machado arrancou o horizonte, a lança mirou a origem. E a foice tentou ceifar o próximo passo do mestre. O mestre ergueu a mão vazia e recebeu massacre. Desviou lâminas, quebrou flechas, pisou sobre luas de metal. Deixou a lança atravessar sua sombra e não sua carne. Mas o ser era carnificina viva, a fúria de eras confinadas. Garras rasgaram o ombro do mestre. A foice roçou sua costela e arrancou sangue verdadeiro. O sangue caiu no campo como decreto vermelho. E o monstro provou uma gota com riso faminto. Foi seu erro. O sangue queimou sua língua como critério em forma de sol. O mestre avançou e a luta virou carne contra carne. Um soco destruiu a face que ria. Um cotovelo quebrou o braço do tridente. Uma joelhada dobrou o ventre do horror. O monstro tentou rasgá-lo em 8 partes, mas descobriu que segurava uma montanha desperta. O mestre cravou a mão na garganta de uma face, quebrou outra contra o joelho, afundou dedos no olho escarlate. O sangue vermelho do terceiro olho jorrou sobre as cinzas do campo. As armas imortais partiram-se uma a uma. Não por fraqueza do metal, mas por falência da autoridade. Punho após punho, o mestre esmagou a falsa majestade. Até que as 4 bocas já não amaldiçoavam, apenas cuspiram espuma negra e medo antigo. Então ele abriu o peito da criatura com as 2 mãos. Dentro abriu um núcleo infernal. Luz maligna cercada por cicatrizes de corrente. O ser tremeu, seus 12 olhos perderam império. E o mestre falou baixo, coberto de sangue: tu sorriste como gênese do mal. agora servirás como alimento do critério. Ele mordeu o núcleo, arrancou a fúria em pedaços e devorou a
outra virou cinza dentro da boca do templo. Braços, faces, olhos e armas caíram como o resto de um deus fracassado. A hoste provou o banquete terrível sem alegria vulgar, recebendo a memória do horror vencido, enquanto Ryoma e Anjo rugia longe na guerra visível. O guardou as profundezas, comprou oportunismo do inferno, e o mal consumado foi rebaixado à refeição. Lanças rasgam o campo visível, céus queimam sobre a aliança tal. E muitos pensam que U permanece distante, como sombra imóvel fora do massacre principal. Mas há guerras que não aparecem sob bandeiras, há mordidas que buscam a nuca do mundo. Há horrores que esperam o instante da fragilidade para transformar defesa em colapso e vitória em sepultura. Fundão entrou na frente porque guardava a borda. O mestre do templo ouviu que nem o tambor anunciava. O viajante sentiu a fenda antes do nascimento da fenda, enquanto a aliança sangrava no campo aberto. Quatro abismos tentaram erguer suas bocas. O não nascido quis vestir Buda como acusação. A vida profana quis nascer sobre todas as coisas. O segredo do Tao chamou os seres para o peso da escolha. E nas profundezas o mal selado abriu olhos azuis. Cada ameaça veio pela lateral do destino, cada uma buscando a guerra como oportunidade. O Buda furioso trouxe a culpa dos vivos. O câncer verso trouxe a tirania da vida infinita. A escadaria do nada trouxe o arquivo das renúncias. O ser das profundezas trouxe o sorriso perfeito do inferno. Mas tu permaneceu no limiar, onde o impossível tenta entrar. Shenchen Shenguya Dao Membu Po Shobyanje Matsu Home Arabi. Cinza no sopro, Kaur Vashtalum Serach. Fogo na carne do abismo. Cada mantra virou chave, cada chave virou prova. Cada prova abriu uma ferida e revelou uma lei. Nem toda dor pode tornar-se trono. Nem todo nascimento merece tomar o mundo. O natimorto chorou quando perdeu a coroa. Os não nascidos receberam repouso no templo. O câncer verso secou quando a margem retornou, e a morte recuperou sua dignidade de porta. A escadaria recolheu os degraus no nada, deixando nas almas o peso dos caminhos não tomados. O monstro das profundezas virou banquete, e o mal aprendeu o sabor de ser reduzido a resto. Ao longe, Ryoma e Anjo ainda golpeia a aliança, ainda sustenta muralhas, sangue, juramentos e dor. Mas a retaguarda do Tao Shin não foi mordida. As fendas não tiveram passagem limpa. Os oportunistas do Gênese recuaram ou foram consumidos. O sonho não virou tumor, o não nascimento não virou tirania. O segredo não virou saque, o inferno não virou coroa. Tudo porque lutou onde quase ninguém podia ver. Não chamem ausência o que era vigilância. Não chamem silêncio o que era contenção. Não chamem distância o que era sacrifício sem plateia. O estava fora da guerra para guardar a guerra inteira. Estava no intervalo
intervalo entre ataque e ruína, no espaço onde a calamidade ainda escolhe sua forma. Na cinza que cai antes do incêndio, no limiar onde o tal decide continuar respirando. As cinzas descem sobre a guerra invisível, não como luto, mas como selo. A aliança tal continua diante de Ryoma e Anjo, e o campo principal ainda exige sangue. Mas atrás da guerra, onde mundos poderiam ter sido devorados, fechou as bocas da interferência, guardou as margens do destino e deixou o Tao Shin inteiro para lutar mais uma vez. As fronteiras bélicas estavam coesas. A aliança tal ainda sangrava contra Ryoma e Anjo. Mas além do ferro, além das lanças, além do clarão visível, algo sem prova começava a tocar a raiz do pressentimento. Então veio o velho Wu, sorrindo como criança, leve como quem já atravessou funerais de eras, antigo demais pra vestir solenidade, simples demais para esconder o abismo. De ser velho, ele também foi W, até ver no mestre do templo aquilo que pensava ser. Então tentou deixar o próprio nome, trilhou caminho sem margem, sem mapa, sem retorno. Fundou a ordem da Trindade Gêmea, ergueu as 33 correntes da vontade anterior ao Tao. Regeu a polegada quadrada por eras incontáveis, e sustentou a dinastia W sobre o trono do sonho acima do Tao. Mas todo o caminho que tomou voltava ao mesmo ponto, todo desvio deixava pegadas que ele mesmo plantara. Toda a grandeza artificial amadurecia para sua colheita silenciosa. Ele não guiava, não ensinava, não governava, plantava códigos em caminhos alheios, aguardava a distorção revelar seu fruto. E quando os grandes se desviavam demais, a curva invisível do Tao os devolvia ao seu olhar. Após colher o Yanlopan, sua velhice mudou. Ele absorveu a loucura do impossível, a via invertida do Tao, antifluxo, a semente rejeitada que ainda fertiliza eras futuras. Não ganhou apenas força, ganhou retorno. Não ganhou apenas poder, ganhou critério. Tornou-se estaca de referência do Tao pós-refinado, recoletor daquilo que falhou em ser absoluto. Ele se aproximou de Wu com sorriso leve, mas a luz nos olhos antigos já trazia peso. As fronteiras estão coesas, disse ele, mas tem algo acontecendo, não posso provar, eu apenas sinto. E quando ser assim apenas sente, os céus devem calar seus próprios sinos. O mestre do templo encarou o velho sorridente, e o salão pareceu respirar mais devagar. E o que você sente está chegando. Então o sorriso recuou, mas não morreu. A infância antiga cedeu lugar à percepção final. O velho o tornou-se sério como pedra anterior ao tempo, e o Tao da velhice acendeu em sua presença como brasa enterrada sob infinitos invernos. É algo realmente
morte velho, ele disse. Velho até para os padrões ancestrais. Velho antes que os antigos soubessem chamar-se antigos. Velho como a memória que o tempo perdeu. Eu percebo pelo tal da velhice, o tão que dominei para me tornar o que sou. Now, now, Shinga, Wu, Shinga, Gu, Shelai, Men, Sheng, Shenga. Para o mortal, a velhice é ruína. Para o imortal, a velhice é acúmulo. Para o cultivador, a velhice é refinamento. Mas Wu respondeu como quem abre uma lei. Para o imortal verdadeiro, a velhice é alquimia de cultivo. Alquimia que mergulha no zero, rompe a borda, alcança o solo final, domina o solo final e ainda encontra coragem para dar o outro passo. Bianjiwen, Lao Qizhen. O campo visível ainda queimava contra Rio Maianjo. Mas uma guerra mais antiga erguia sua sombra sem forma. O velho Wu ficou diante do mestre do templo, não como rival, não como eco, não como cópia, mas como início que sobreviveu ao fim. E no fundo das eras, algo sem rosto mexeu a memória. Porque o tal da velhice havia começado a escutar. Para o mortal, velhice é queda. Pele cansada, osso frágil, nome apagando no vento. Para o imortal comum, velhice é acúmulo. Camadas de era sobre a vontade que ainda resiste. Para o cultivador, velhice é refinamento. Cinza sobre cinza, dor sobre doutrina, silêncio sobre poder. Mas diante do mestre do templo, o velho Wu falou mais fundo. A velhice é alquimia quando o fim deixa de ser parede. Ela mergulha no zero sem pedir retorno. Rompe a borda sem celebrar a ruptura. Alcança o solo final sem ajoelhar-se ao término. Domina o solo final como quem aprende a pisar no impossível. E depois dá o outro passo, o passo que não pertence ao tempo. O passo que faz a antiguidade tremer. O passo que só a velhice verdadeira suporta. O tal da velhice possui muitos canones. Disse o velho Wu, com olhos de eras queimadas. alguns envelhecem a carne, outros envelhecem o nome. Outros dobram a memória até ela revelar sua raiz. Mais dois cânones abrem a porta escondida. Decrepitude e a descida ao osso da forma. Senilidade, o fogo que incendeia a mente linear. Duas chaves que nenhum jovem absoluto consegue segurar. A decrepitude não é ruína vulgar, é o trono nu daquilo que permanece sem ornamento. Ela arranca a beleza que mentia, corrói a pele da majestade, quebra a máscara da grandeza cultivada e mostra o que ainda sustenta peso quando o brilho morreu. Lao Hu, Gu, Shin, Tu e Jin. A forma recua, mas o osso metafísico canta. Aquilo que apodrece por fora pode endurecer por dentro.
ilusão permanecer sem aplauso. no fundo dela. Todo o império vira madeira antiga, E toda madeira antiga revela ser a templo ou mentira. mas a decrepitude sozinha é porta fria. É preciso incendiá-la com senilidade. Não há confusão dos fracos, Não esquecimento vazio dos que se perdem. mas a chama sagrada que queima a arrogância da coerência. A senilidade Dissolve a prisão da memória perfeita, devora a identidade que se julga contínua. irrita a razão jovem que chama a clareza de verdade. Jimen, Shinhoran, Shuaibumi, Shibuluan. Quando a senilidade arde, o pensamento perde a linha reta. O tempo esquece sua própria sequência. Os nomes tremem antes de servir As lembranças deixam de ser muralha. e tornam-se fumaça atravessável. Ali a mente não quebra. Ela deixa de obedecer. Então o velho ergueu a mão antiga e falou a fórmula diante do mestre do templo. Mergulhe no tal da decrepitude. E o incendeie com o tal da senilidade. Não avance como guerreiro, não calcule como sábio. Não busque vitória como jovem Deus. Desça como aquilo que já sobreviveu à própria forma. Fecha os olhos e a velhice abriu suas câmaras. A decrepitude retirou do mundo seus adornos. Colunas ficaram ossos, Coroas viraram ferrugem, postos perderam esplendor. destinos perderam perfume. Depois a senilidade acendeu o fundo, queimando mapas, Sequências, nomes e certezas. em Wang Shan. Pra alguém Shen, O espírito esquece e primeiro. o tom se torna mais profundo. Nas cinzas da mente linear algo respirou, Não era clarão, não era portal de glória. mas uma fissura velha demais para parecer abertura. Os seres ao redor sentiram vertigem. O velho Mu ficou sério como uma raiz antes do tempo, E o mestre do templo percebeu a porta. formando-se além dela. Algo antigo mexia a sombra, e a velhice enfim mostrou o caminho. Nas cinzas da mente linear, a porta respirou. Não surgiu como vitória, nem como clarão de conquista, mas como uma fissura velha demais para pedir forma. A decrepitude havia retirado os adornos do mundo. A senilidade havia incendiado mapas, nomes e sequências. E agora, diante do mestre do templo, o caminho depois do fim abria a própria dobra, como se o solo final tivesse aprendido a envelhecer. Os seres tentaram avançar, mas ficaram para trás. Não por covardia, não por fraqueza do desejo, mas porque suas estruturas ainda pertenciam ao tempo. Ainda assim, algo os vinculou à visão de Wu. Eles não atravessaram, mas enxergaram por seus olhos. Para Wu era caminho, Para eles, vertigem, para era silêncio. para
peso de 1000 céus fechando. Ling Men caiu do Xing, a porta espiritual abriu e o atravessou sozinho. Atrás dele, o velho permaneceu imóvel, com um sorriso quase retornando ao rosto antigo. Não sorria como criança agora, mas como quem reconhece uma verdade perigosa. O tal da velhice não havia mostrado saída, havia mostrado lugar onde até a saída envelhece. Do outro lado não havia céu nem abismo comum. Havia uma região onde a antiguidade era matéria. Os conceitos estavam enrugados, As leis caminhavam curvadas sob o próprio peso. as eras jaziam fossilizadas, Encamadas sem luz, e os nomes cansados de significar. arrastavam seus corpos sonoros pelo chão invisível. Como velhos reis sem trono e sem lembrança. O zero parecia antigo ali, a borda parecia cicatriz esquecida. O solo final parecia a terra vencida por passos sem registro. Tudo que os seres julgavam estranho aparecia como infância diante daquele lugar. Eles viam pelos olhos de e quase se desfaziam. Lin Yang Kang. Zhongshengdi, Pelos olhos espirituais, os seres escutavam o impossível. para o cada dobra era leitura, Para eles, cada leitura era desintegração, para o, cada silêncio tinha direção, para eles, cada silêncio era queda. para o. A velhice era alquimia consumada. Para eles era um oceano sem corpo. O mestre do templo caminhava, e atrás de seus passos a percepção dos seres sangrava a luz. Então veio o pressentimento. Não como voz, não como rosto, não como ameaça visível. Veio como peso antes do peso, memória antes da memória, antiguidade antes dos antigos. Algo que dormira antes dos ancestrais terem ancestrais. Algo que envelhecera antes do primeiro ciclo girar. Algo que não vinha da guerra, mas de antes da ideia de guerra. Lin Lao Qiang Zongu. Antes da velhice, o antigo dentro do antigo. O velho o sentiu do lado de fora e baixou a cabeça sem dizer palavras. As fronteiras contrariam Maianju, ainda queimavam longe, mas aquela presença não buscava a frente da batalha. Ela buscava uma memória mais funda, um caminho que só a fragilidade das eras podia reabrir. Avançou até onde o fim já havia terminado, Ali, o chão não sustentava passos comuns, pois era feito de términos superados. de últimos limites que perderam o direito de ser últimos. Ele ergueu o olhar, E os seres viram por ele uma sombra sem forma tocando a própria lembrança. Não era monstro ainda, não era Deus ainda. Era o retorno de algo velho demais para nascer de novo. aí o Buda depois do solo Ainda passo. deu esse passo. E quando deu, os seres que enxergavam por seus olhos, Caíram de joelhos num mundo deixado para trás. uns choraram sem entender, Outros esqueceram seus próprios títulos. Outros apenas ouviram a velhice do tal ranger como porta viva. o mestre do templo parou. Diante da presença Buda, Não atacou, não julgou, não nomeou. pois nomear cedo demais seria acordar a coisa errada. Ele apenas percebeu. E sua percepção tornou-se selo sobre o limiar. O velho Distante, Fechou os olhos e sussurrou. é realmente velho.
contra Ryoma Yancho continuava no campo visível. Ele não nasceu quando o tempo começou, pois foi selado antes que o tempo soubesse começar. Não é anterior ao tal, mas anterior à necessidade de tal. Resíduo do primeiro sonho quando o sonho falhou. Presença aprisionada no vazio sem nome. Preço oculto que a criação pagou para existir. O velho, tão velho que o destino não se lembra. Mesmo entre ancestrais, ele ainda é o velho. A origem não reconhece, o tempo não comporta. O karma não encontra onde tocá-lo. Seu nome selado dorme nas escrituras do fim. Axatur, sombra de um evento que não deveria retornar. Churras, neve, presença presa onde um vazio não tem nome. Coração quebrado do sonho dos deuses antigos. Ele possui corpo, mas não o mostra. Seu corpo está preso em 33 níveis de aprisionamento espiritual. Se fosse revelado em mundo estável, o tempo desabaria como espelho ferido. Por isso manifesta apenas um avatar. Ancião pálido, rugas profundas, mantos sem cultura, tecidos vivos de silêncio e abismo. Olhos vazios que brilham quando a verdade é dita. Em sua mão, um cajado de osso curvado pelo tempo que nunca existiu. Correntes douradas envolvem o bastão antigo, guardando nomes esquecidos dos primeiros erros. Ele não deseja trono, não deseja vingança, não deseja libertação pela piedade. Nada o move, exceto o ciclo completo da revelação. Lao Jiwai, Dao Buji, Gumensu, Ominbui. Quando ele surge, o Taon perde mobilidade. Técnicas cessam, armas ficam mudas, pensamentos perdem nitidez. Leis antigas esquecem como se mover. Neutraxis desce sem raiva, e a realidade para como Fero olhando o abismo. Ele sonha porque não pode agir, mas seus sonhos acorrentam futuros que não aconteceram. Prendem possibilidades reais dentro de ritmos mortos. Arrastam linhagens para corredores sem amanhecer. Suas correntes do não-tal não apenas prendem carne, prendem conceitos, encerram descendências, silenciam entidades que se julgavam eternas e fecham nomes antes que possam ser invocados. Se for morto, ele volta antes da própria morte. Sua sombra causal se reintegra no passado, e a batalha se torna lembrança sem vencedor. Só pode ser derrotado se for libertado por completo, pois o cárcere é sua armadura, a suspensão é sua coroa, e a rejeição é o chão onde sua alma permanece. Sem desejo, sem súplica, sem queda, o velho voa encontrou a fusão secreta entre decrepitude e senilidade. Ali onde a forma perde majestade, ali onde a mente queima a linha reta. Uma porta respirou depois do solo final, e atrás dela algo moveu a memória do impossível. Não vinha da guerra contra Ryoma Yancho, vinha de antes da própria ideia de guerra. Agora desce para enfrentá-lo, não como caçador de monstros, não como rei diante de rebelde, mas como mestre do templo diante da pergunta que o Tao ainda não respondeu. O velho não é o fim, é aquilo que vem quando o fim insiste em continuar. O eco da criação confessando sua incompletude. Lao Guxi, Wu Yanping, Lao Guxi.
ancestrais se calam quando ele sonha. Mesmo o destino recua sem lembrar seu rosto. Mesmo o tempo falha ao tentar medi-lo. E nas profundezas, além da necessidade de tal, ergue as órbitas vazias, Churrasnet respira sob correntes douradas. E o velho espera-o no lugar onde a origem não reconhece nada. Quando o velho surgiu, o manto cobriu o horizonte. Não como noite, mas como presença sem borda. Tudo foi envolvido, tudo foi tocado, tudo foi pesado. E ainda assim todos sentiram que ele estava distante. Muito distante, além do que distância poderia dizer. Sua aparência gigantesca dobrava a percepção dos mundos. E diante dele o cosmo parecia pó. Um grão esquecido na palma de uma antiguidade sem medida. Então o velho abriu os olhos. A visão dele queimou o tal. Não era olhar, era intrusão. Como se algo tentasse adentrar o sistema por uma ferida viva. As leis perderam firmeza, os nomes perderam nitidez. Os seres sentiram o peito secar diante da impossibilidade. O velho roou em fúria, mas reconheceu que o movimento direto ainda lhe era vedado. Então ele pisou uma vez e a realidade rachou. Pisou a segunda e as fronteiras berraram sob os mundos. Pisou a terceira e o campo inteiro pareceu partir-se por dentro. Depois soprou uma vez e veio tormenta de tribulação. Soprou a segunda e os céus tremeram como pele julgada. Soprou a terceira e todos pensaram que tudo desabaria. Santa Liege, Sanjijianan, 3 pisões, 3 sopros, 6 portas de calamidade. Se moveu, não correu, não gritou, não ergueu muralha comum. Diante dele surgiu um personagem, pois personagem é o estado transfigurado do nome. Acima dos 9 nomes estão os 9 personagens e seus canones ocultos, onde a palavra deixa de nomear e passa a existir como lei. Então um poema foi ouvido por tudo, tão perto no espaço, mas separados pela eternidade do tempo. O ataque congelou sem virar gelo. As fraturas ainda estavam próximas. As tribulações ainda tocavam o campo, mas entre o golpe e sua chegada, ergueu-se uma eternidade impossível de atravessar. Os seres viram a calamidade diante dos olhos, mas ela não conseguia terminar seu próprio avanço. O velho rosnou contra a distância que não era distância, contra o bloqueio que não era parede, contra o tempo convertido em lâmina imóvel. O tal respirou por um instante a mais. Mas não parou no congelamento. Outro personagem surgiu. Definir é tão difícil quanto definir a existência, mas tão simples que quando se entende parece banal. Não é apenas controle da realidade. Controle ainda toca a superfície. É domínio. O ataque do velho foi refinado, não apenas contido, não apenas suspenso, mas conduzido ao crivo de uma autoridade maior. O que
que era fratura tornou-se leitura. O que era tribulação tornou-se matéria de julgamento. O que era caos bruto perdeu soberania e diante de Thor até o abalo teve de obedecer. Olhou para o céu, para os que assistiam tremendo nas bordas do possível, para os que vieram ver sem saber se sobreviveriam à visão, e falou com calma terrível: se vieram até aqui, por que não vir me testar? Assim, quando o trono se abrir para vocês, não precisarão ficar tão no escuro. A frase caiu como luz sobre uma assembleia sem fôlego. O velho respondeu com dentes e abismo: hoje eu vou esfolá-lo vivo. Não recuou. Veja, ele disse, eles merecem saber. Então o velho gargalhou E sua gargalhada desceu sobre os céus como metal enlouquecido. isso gerará caos perfeito. O manto sobre o horizonte ficou mais pesado. Os olhos do velho arderam outra vez contra o tal. As fraturas abertas pelos pisões começaram a cantar. As tormentas dos sopros voltaram a girar. Permaneceu como eternidade entre golpe e alvo. Permaneceu como domínio sobre o ataque refinado. Abriu o caminho para que todos vissem, e o velho avançou. A batalha começou. O velho ergueu o cajado de osso contra o mundo, e as correntes douradas rangeram como nomes esquecidos. O campo físico se partiu sob seu primeiro avanço. Montanhas dobraram como vértebras antigas. Rios viraram linhas quebradas, o ar ganhou rugas. A gravidade perdeu o centro e caiu de joelhos. Avançou sem pressa no meio da matéria ferida, e diante dele surgiu o Rim, presença que não recua. Shen Butoi inaugurou o corpo de Wu no chão do real. A pedra parou de fugir, a terra lembrou seu dever. O golpe do velho bateu contra uma existência afirmada. Então o céu incendiou, tornos celestiais perderam altura. Constelações caíram como brasa sobre a guerra. Mas Paio abriu veias luminosas no alto, e o fogo celeste virou corrente ao redor de Eu canalizou o colapso dos céus. O velho lançou sombra sobre o cosmos inteiro. Galáxias inclinaram-se, nebulosas rasgaram carne de luz. Buracos negros abriram olhos de velhice sem fundo. Então já desceu como corte cirúrgico, separando contágio de estrelas. Sombra de mar estelar e o cosmos sangrou luz sem ser possuído. Já separo que a invasão tenta misturar. Mas o velho sonhou, e seu sonho acorrentado veio. Futuros que não aconteceram, cair em correntes, guerras não vividas, derrotas falsas, mortes impossíveis. Tudo tentando prender o no astral. Jin ergueu diagramas vivos em torno do abismo, e cada futuro mentiroso foi capturado pela forma. Jin dito, Menduru. Jin forma a matriz onde o sonho não entra livre. Então Neutraxis desceu sobre o campo espiritual. Técnicas cessaram, armas ficaram mudas, Mantras perderam voz, pensamentos ficaram foscos, e o tal pareceu esquecer como mover-se. Kai abriu uma porta dentro da paralisia.
espírito voltou a respirar pela fissura. Kaijimen, Linfushin. Kai abre o que a suspensão tentou selar. O velho lançou as correntes do não tal não contra a carne, mas contra a alma, linhagem e promessa. Elas buscaram os observadores pelos olhos de U. Tentaram prender memórias antes do nascimento. Então surgiu sem pressa e sem disputa, pois não é controle, É domínio. Dojiu Kombusu. No domínio a alma não aceita corrente. A sombra causal reversa tentou desfazer os golpes, fazer a ferida voltar antes da lâmina, fazer a batalha desacontecer dentro do passado. Ai, sai, cravou o selo no acontecimento. O fato já se cumpriu. Saiji. O velho ficou perto e distante, presente, inalcançável. Manto sobre tudo, corpo além da distância. Então Rexo retornou como eternidade, entre golpe e alvo tão perto no espaço, mas separados pela eternidade do tempo. Rexus de Ebudal. O velho tentou alcançar, mas o tempo virou abismo, e sua própria distância tornou-se cela. Por fim, a batalha rompeu a borda do exontológico. Já não era mundo contra mundo, nem céu contra abismo. Era a região onde a existência aprende a ser existência. O velho abriu a incompletude estrutural da criação, querendo provar que o tal ainda devia uma resposta. Não negou a falha, não fugiu da pergunta. Surgiu como silêncio consumado, contemplando a ruptura sem deixá-la reinar. Senji Kibuai. Sem silesia integrar, Fecha sem apagar. em agora. Canaliza, já separa. Jin forma, Cai, abre, domina. sai, fixa. Rexo distância. Sem silencia. Acima dos 9 nomes estamos 9 personagens, e seus canones caminham ao redor de voo como leis vivas. O velho parou de rir. Então os personagens Ainda caminham. murmurou o velho. O eixo ontológico. Fico branco, vasto, imóvel. Os seres tremeram ao compreender. Personagem é o estado transfigurado do nome, a face pela qual o nome deixa de ser chamado e passa a sustentar mundos. A batalha não terminou, ela apenas saiu da realidade comum. Olhou para o velho e sorriu com deboche, como quem vê uma montanha tropeçar na própria sombra. Vergonhoso, disse ele, e a palavra cortou mais que lâmina. Usei os 9 personagens e derrotei teus 13 arquétipos consumados da presença primária. Realmente vergonhoso. Mas esse é o máximo do poder que podes trazer. Novamente vergonhoso. O velho não respondeu de imediato. Os restos dos arquétipos ainda fumegavam no campo exo-ontológico, como máscaras quebradas de uma grandeza que falhou em permanecer.
E havia ancorado, eu canalizado, chá separado, já informado, cai aberto, tô dominado, sai fixado, rexo distanciados em silenciado. Diante disso, os 13 caíam, não por ausência de poder, mas por pobreza de critério. Tu ergueu a mão e falou, mas eu não vou ser mesquinho. Então bateu palmas, O som não se espalhou pra frente, voltou para trás. atravessou instantes mortos, corrigiu memórias do espaço, dobrou a origem do campo de batalha e fez o passado se ajoelhar diante da nova forma. Além homem imundas primevos, a renderização foi estunque. O João não nasceu naquele instante, ele sempre havia sido show. As muralhas não se ergueram, Elas sempre haviam cercado o combate. o céu não mudou de rosto. Ele recordou que sempre fora aquela bomba da primeva. O ambiente voltou no tempo e reescreveu sua própria memória. Pedras ganharam ancestrais artificiais, Colunas surgiram com era, já gravadas no corpo, marcas de batalhas inexistentes. apareceram como cicatrizes antigas. Todos sentiram horror, Na renderização perfeita, não era criação. era correção retroativa. O lugar não parecia feito por voo. Parecia que o mundo inteiro chegara tarde demais para discordar. Pisou no centro da arena e falou ao abismo: agora, se enviares tua forma bélica marcial principal, poderás alcançar 90% de tua capacidade total. Por outro lado, eu usarei apenas um arquétipo consumado. Se minha palavra se alterar, eu perdi. Se meu destino mudar, Eu perdi. Se eu recuar daquilo que declarei, minha vitória não terá valor. Omninen Kaigo de JJ, Extung Fanxi, Sentai-en, arena respirou como vera anterior aos mundos. e cada arquibancada invisível encheu-se de presságios. Os seres observavam. Sem ousar piscar, Aquele não era um duelo comum, era uma cláusula escrita na carne do destino. um contrato de guerra assinado pela própria presença. Sorriu, Esperou, o silêncio, cresceu, o abismo contemplou. sua própria profundidade. Do outro lado, o velho mediu a humilhação, Mediu a chance mediu a armadilha. e descobriu que tudo era convite. Não havia piedade ali. Havia grandeza suficiente para permitir um inimigo mais inteiro. Então o velho chegou, Mas não veio como antes. a forma bélica marcial principal, Rasgou a distância, trazendo peso, técnica. rancor e velhice armada. Cada passo parecia carregar, Eras esmagadas, cada respiração. trazia correntes e tribunais esquecidos. Mas atrás dele, Outras presenças se abriram. e a arena reconheceu que o velho não viera sozinho. Sorriu, pois já sabia. Viu as sombras atrás da sombra. E os dentes atrás do juramento. Viu os aliados escondidos sob a palavra honra. O velho trouxe companhia para o teste, porque mesmo sua antiguidade temia a solidão diante do templo. As presenças se alinharam como fome em forma de cortejo. E o ar da arena ficou áspero como osso raspado. Inclinou levemente a cabeça, não em respeito, mas em reconhecimento do vício. Hienas andam em bando, falou. A frase caiu no centro da arena. Hominimundos primeiros. Como uma lâmina rindo, O velho abriu-se uma fúria. Os acompanhantes revelaram olhos de caça. E Bo permaneceu imóvel, usando apenas um arquétipo consumado. Hominimundo, primeiro chão. Extung sela, destino não muda. palavra de Wu permaneceu
máquina fechou todas as saídas falsas. O velho trouxe 90% de sua guerra. As hienas mostraram os dentes e o verdadeiro combate começou sob a lei do deboche.